Bom, então vamos lá, galera. Aqui a gente tem a parte 2, tá, da nossa aula de introdução ao SolidWorks Simulation. E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha dentro do SolidWorks propriamente dito, tá bom? Então aqui vamos começar mostrando como vocês acessam o SolidWorks Simulation. Aqui existem duas maneiras, tá, de se fazer isso. A gente pode vir aqui em ferramentas, suplementos, e aqui vai ter o SolidWorks Simulation, tá? Aqui a gente pode marcar, caso a gente queira, que toda vez que a gente iniciar o SolidWorks, o Simulation inicie junto, a gente marca essa caixinha aqui, tá? De partida. Então, eu não recomendo isso, tá? Porque só se você fizer muito, toda hora ali, fizer análise, porque se você marcar aqui, o programa vai demorar mais para inicializar, tá? Ele vai demorar mais para carregar, porque o SolidWorks Simulation é um item aí mais pesado, tá? Eu vou desmarcar essa opção para mostrar o outro meio também, então vou vir aqui em cancelar. Aqui a gente tem suplementos do SolidWorks, tá? Direto. Então a gente clica aqui, a gente vai aparecer todos os suplementos daqui que a gente tem instalado, e aqui o SolidWorks Simulation. Eu vou dar um clique aqui para abrir a parte de simulação. Demora um pouquinho, tá? Esse carregamento é normal, principalmente se o seu computador não for um computador aí muito avançado, um computador que não tenha muita memória, etc. Mas geralmente demora aí entre 1 minutinho, 2 minutinhos já carrega, tá? Então ele já carregou aqui no meu, a gente já tem o simulation aqui, e vamos lá. Eu já fiz a análise, tá, desse elemento anteriormente, como vocês puderam ver lá na outra aula. Então, nessa aula eu não vou mostrar como se faz a análise propriamente dita. Isso vai ser feito na próxima aula. Aqui eu vou mostrar para vocês, vou apresentar mesmo, vou introduzir como que funciona, onde está cada coisa do SolidWorks Simulation, tá? Então, indo aqui na análise estática, tá? Aqui a gente já abre a árvore de projeto aqui, e aqui já coloca, ele já mostra aqui tudo que foi feito na análise anterior. Para iniciar um novo estudo, tá? A gente tem dentro do SolidWorks Standard, a gente vai trabalhar somente com análise estática, tá? Então, se eu quiser iniciar um novo estudo, eu viria aqui em novo estudo, ele vai abrir aqui para mim, análise estática, e aqui o nome do meu estudo, tá? Aqui está análise estática 2, porque eu já fiz a análise estática 1, que foi aquela que eu coloquei na aula passada. Como eu não vou fazer um novo, eu vou fechar. E aqui agora vou explicar para vocês um pouquinho sobre quais são os caminhos para acessar os recursos, tá? Para acessar os recursos do SolidWorks Simulation, para acessar qualquer recurso, qualquer meio, a gente tem três caminhos, tá? A gente tem aqui em cima o Simulation, tá? E aqui a gente tem todas as ferramentas, as propriedades da simulação. A gente tem também essa aba aqui, tá? De ferramentas. A gente tem aqui, então, a guia de comandos do SolidWorks Simulation. E a gente tem também aqui na árvore de projeto, tá? Então, aqui na árvore de projeto, a gente tem também todas as opções necessárias aí para fazer a simulação. Então, nesse modelo aqui, propriamente dito, a gente analisou as forças, tá? Que a porca faz aqui no modelo, e a gente colocou aqui as fixações, tá? Do modelo, que são aqueles parafusos que a gente tinha lá na imagem. Então, aqui, pessoal, a gente tem praticamente aqui a sequência do que a gente vai utilizar na metodologia de construção do problema, pensando na análise por elementos finitos, tá? Então, por exemplo, aqui no primeiro item é onde eu detalho qual vai ser o material. Então, eu clico com o botão direito aqui, vou aqui em aplicar e editar material. Para esse exemplo aqui, a gente colocou o aço AESI 304, é um aço inox, tá? Mas aqui a gente percebe que tem vários outros materiais, tá? Então, a gente tem aqui, a gente está dentro da pasta aqui de aço, tá? A gente tem desde o aço 1023, nós temos aí o 1020, nós temos aqui o A36, muito utilizado aí também na indústria em geral, né? A gente tem aço carbono fundido, nós temos aqui aço inoxidável forjado. Aqui embaixo a gente tem mais uma gama de materiais aí, tá? Nós temos materiais personalizados aqui, plásticos, temos aqui uma guia de plástico também, onde a gente pode colocar ABS, tem o epóxi, tem o PE, tem o PF,
PBTP. Então, a gente tem todos os materiais aqui mais utilizados, tá? Para fazer mesmo, para colocar aí um material certinho no seu projeto para ele simular um negócio real, tá ok? Então, aqui o AESI 304, quando eu clico no material, ele já abre aqui essa janelinha, tá? Onde ele vai me dar aqui as características desse material. Então, nós temos aqui um material isotrópico, linear estático, tá? O material ele precisa ser linear estático, por conta daqueles motivos que eu falei na aula passada. Aqui as unidades, tá? Elas vão estar aqui, eu vou colocar em MPa, para a gente ficar aí em uma unidade padrão. A categoria desse material é aço, tá? O nome é AESI 304. E o critério de falha pré-determinado dele aqui é a tensão máxima por von Mises, tá? Então, aqui a gente tem algumas propriedades também. Então, a gente tem o módulo elástico dele, tá? A gente tem aqui o coeficiente de Poisson, nós temos o módulo de cisalhamento, nós temos aí a massa específica. Então, tem vários itens aqui. E os itens aí que estão em vermelho, tá, pessoal? Eles são os itens necessários para fazer a análise, tá? São itens aí que a gente tem que ter obrigatoriamente para fazer essa análise, que seria o módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, a massa específica e o limite de escoamento desse material, tá bom? Nós temos aqui outros itens que a gente não vai utilizar, por exemplo, para fazer uma análise de elementos finitos, uma análise estática. São eles aí coeficiente de expansão térmica, resistência à compressão, resistência à tração, condutividade térmica, módulo de cisalhamento. Então, só com esses vermelhos aqui, o programa já consegue calcular qual como ele vai se comportar, como ele vai se deformar na aplicação que a gente está fazendo, tá? Então, vou fechar aqui porque eu já apliquei. As conexões, tá? Esse comando aqui de conexões, nós utilizamos sempre que a gente está trabalhando com montagens, tá? Então, sempre quando tem mais de quando a gente tem 2 ou mais componentes, a gente trabalha com conexões, tá bom? Aqui nos acessórios de fixação é onde eu vou falar para o programa, falar para o SolidWorks, onde esse material está fixado. No nosso caso aqui, eu cliquei aqui com o botão direito, vou aqui em geometria fixa, tá? Porque eu coloquei um engaste aqui, e aí ele me mostra aqui, que eu coloquei aqui nos furos, tá? Desse elemento. Então, a gente vem aqui, ó, tá vendo? Ele já está todo fixado, onde estão os parafusos, e aí ele é uma geometria fixa, tá? Então, podem ver aqui que sempre que eu passo o mouse aqui em alguma face, em alguma aresta, ele me dá a opção de fixar essa aresta, tá ok? Então, vou fechar aqui que eu já fixei. As cargas externas são as forças atuantes ali na peça, tá? Então, cliquei com o botão direito aqui. Aqui a gente tem força, torque, pressão, tem gravidade, força centrífuga, carga de Mancal, temperatura. Então, tem todas as forças aí, todos os efeitos, tá? Que a peça está sofrendo. Aqui no nosso caso foi somente a força. Essa força aqui é aquela força que a porca está fazendo, tá? É a força que a porca está fazendo normal aqui no suporte. Porque a gente tem aqui uma estrutura, tá? Que está fazendo essa peça fazer uma força para baixo, e aí a porca ela faz uma força normal para cima, para compensar, para ficar em equilíbrio aqui as forças, e aí essa peça ela vai sofrer essa força aqui no eixo Y aqui, apontando para cima. Então já coloquei essa força aqui, tá? Tá em roxinho aqui, vocês podem ver, o roxo mais clarinho aqui, que ela já está aplicada. E aqui eu venho e coloco a unidade, e aqui eu coloco qual será a força, né? Quanto de força que eu vou colocar lá. Nesse caso aqui, a gente já tem uma força aqui de 8.000 newtons, tá? Então, vou fechar aqui. Bom, precisei cortar o vídeo aqui, que deu uma travada aqui no computador, mas vamos lá. A gente vai ver agora aqui a malha, tá? Então, a malha é onde eu fiz a discretização, tá? Dos elementos. Então, se eu clicar aqui, eu já fiz uma malha para esse elemento. Ele vai me mostrar aqui como que essa malha ela está definida aqui, como estão os elementos, tá? Então, aqui eu defini uma malha de segunda ordem, tá? Uma malha de maior qualidade, um tetraedro aí de segunda ordem, porque a gente está trabalhando com sólido, tá? Então, ele cria aqui várias pirâmides, tá?
e em volta aqui do material, ao longo do sólido todo, para fazer a análise, tá? E aí lembrando que para esse tipo aqui, então a gente tem os nós nos vértices e nos pontos médios dos triângulos, tá? Esses nós não aparecem aqui, mas eles estão presentes, tá bom? Então, fechando aqui essa parte, eu vou agora para os resultados, tá? Então, eu tenho 3 resultados aqui. Esse aqui foi colocado errado aqui. Deixa eu tirar ele. Nós temos aqui 3 resultados, tá? Então, nós temos o resultado de tensão, que seria aqui os pontos onde eu tenho a maior valor de tensão, tá? Que são nesses 3 pontos aqui, ó. Tenho esse ponto aqui mais em vermelho, tenho esses pontinhos aqui mais em vermelho também, nesses 2 primeiros parafusos. Então, são os pontos que eu tenho a maior tensão, tá? Mostrando aqui, ó, que a minha maior tensão que eu tenho nessa peça foi de 136 MPa. Deixa eu mover aqui um pouquinho. E o limite de escoamento dessa peça é de 207, tá? Então, tá bem folgado aí, tá bem dentro do que a gente tá esperando no material. O segundo resultado aqui é um resultado de deslocamento, tá? Então, é o quanto que a minha peça deslocou em milímetro. Então, na parte vermelha aqui é onde teve maior deslocamento, que seria, logicamente, aqui na ponta, né? Então, estou fazendo uma força aqui para cima, essa ponta foi a que mais deslocou. Então, vocês podem ver que ela deslocou 0,077 milímetros. É um deslocamento mínimo aí que tem, tá? Então, aqui foi onde deslocou mais, aqui não chegou nem a deslocar, tá? E aqui onde está verdinho, deslocou aí na faixa de 0,04, 0,03 milímetros, tá? Então, deslocamento muito baixo aí. E aqui no último, a gente tem a deformação de engenharia, tá? Então, aqui foi onde a gente teve a maior deformação de engenharia nessa análise, tá? Nesse estudo. E aí, com base nisso, a gente define aí se a peça está ok, a gente define se o estudo está ok, tá bom? Então, essa aula é só para mostrar para vocês como que foi feito aqui, como vocês colocam cada coisa, como vocês inserem as forças. E na próxima aula, a gente vai dar uma ênfase maior, aí, vai dar um detalhamento maior sobre como fazer a simulação, tá ok? Então, aqui, finalizando essa aula de introdução, nós vimos aí, naquela primeira aula, a parte mais introdutória, a parte mais teórica, e nessa aula aqui, como que a gente faz para inicializar aí o SolidWorks Simulation dentro do programa, tá ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.